A sessão de ontem da Assembleia registrou um embate entre o deputado Renato Freitas, do PT, que preside a Comissão de Igualdade Racial, e deputados ligados à área de segurança. Freitas generalizou ao dizer que policiais militares matam, de forma seletiva, pessoas pretas e pardas. O petista apresentou números de um relatório que acusa a Polícia Militar do Paraná de estar entre as mais violentas do país. Chegou a dizer que, ao encontrar policiais na periferia da cidade, é possível ver apenas testemunhas de crimes. Que, segundo o GAECO, chegou a quase 500 pessoas, para ser mais exato, 488 pessoas foram mortas pela Polícia Militar. Quando vejo um policial militar na periferia, eu não leio as palavras servir e proteger. Quando eu olho para ele, eu olho como testemunha dos crimes que ele cometeu. 58%, 60% dessa população é preta ou parda. Nós, negros, temos propensão ao crime? Seria isso? Eu acredito que há uma seletividade das forças de segurança pública. A Polícia do Paraná, a 6ª polícia que mais mata no Brasil. As mortes daqueles que estão cometendo um delito e estão em fuga pelas costas, roubaram um carro e são cravejados de tiros, metralhados e mortos sob o auspício, sob as palmas da sociedade. O deputado Tito Barrichello, do União Brasil, que é delegado de polícia, saiu em defesa das instituições. Tito afirmou que é fácil fazer análises sentado em uma sala com ar-condicionado e tomando água mineral, mas que na rua a realidade é mais dura e que não se pode esperar que, diante de um combate, um policial entregue a própria vida para não matar um criminoso. Vamos ver. Vamos então começar a desdizer as inverdades trazidas pelo teórico representante de uma classe que ele não representa, né? Porque ele é totalmente diferente dessa classe que diz que representa. Ora, senhor Renato Freitas, não se pode esperar que naquele contexto de embate, de confronto, o policial militar simplesmente entregue sua vida. Se o criminoso atira no policial, se o criminoso age contra o policial, ele tem uma resposta proporcional. E é isso, senhor líder do governo, que acontece aqui no estado do Paraná. Além disso, o deputado Ricardo Arruda, do PL, foi enfático ao dizer que a política de apoio aos bandidos só faz crescer a criminalidade ao impedir que a população possa ter armas. Eu quero parabenizar a Polícia Paraná, do Estado do Paraná, e toda a Polícia do Paraná. Foram 500 mortes que tivemos no último ano em confronto com a polícia, de bandidos que morreram. É um número alto? Sim. É lamentável? Sim. Qual é o motivo? Muito bandido. Essa política de apoio à bandidagem só tem aumentado a criminalidade. E aí, por essa razão, o ministro da Injustiça, o Flávio Dino, quer tirar as armas de nós que somos caques e não da bandidagem. Diz ele, delegado Tito, que não é o problema dele. É o problema dele, sim. Ele devia mandar a polícia invadir o morro e arrancar a arma desses bandidos, ou por bem ou na bala. Vamos esperar o quê? Essa bandidagem descer do morro e matar a gente? É isso que o ministro do PT faz? O deputado do Carmo, do União Brasil, que já atuou como policial militar, lembrou que também nasceu na periferia e que é negro. Ele condenou a postura de Renato Freitas em generalizar todos os policiais como sendo assassinos e defendeu que eventuais excessos precisam ser punidos. Primeiramente, eu quero deixar muito claro ao deputado Renato Freitas que eu respeito muito a sua história e posso falar com muita propriedade o que ele já sofreu, o que ele sofre, porque eu sou periférico, negro, só que eu estive na Polícia Militar do Paraná. Aos meus 18 anos eu fui aprovado num concurso. Nós, políticos, nós temos, ainda mais tratando de uma pessoa com esse gabarito, Renato, ter muito cuidado com as palavras. Casos específicos, responsáveis por crueldades, devem ser punidos. Estou cansado de ouvir que todos os políticos são corruptos, que todos os políticos são vagabundos, e eu não posso pagar pelo erro dos outros. Eu tenho que ter o direito da defesa, do contraditório.
Então nós não podemos jogar a reputação de todos os policiais militares por um erro de 1, de 2, de 3, que sejam os seus números estejam corretos, numa vala comum. A Polícia Militar não se manifestou sobre as declarações do deputado Renato Freitas. Já a Secretaria de Segurança informou que os confrontos são evitados sempre que possível e que os protocolos operacionais são revistos constantemente. Minha solidariedade à Polícia Militar do Estado do Paraná. Eu tenho um lado, o lado da polícia, contra o bandido. Então, se tem que se escolher um lado, eu sempre escolho o lado da polícia. Por isso, minha solidariedade à Polícia Militar, que presta um valoroso trabalho à sociedade. A Polícia Militar é que garante tranquilidade para os paranaenses criarem suas famílias, trabalharem tranquilamente, poderem viver em sociedade. É a Polícia Militar que faz esse trabalho. Então, minha solidariedade, mais uma vez, meus parabéns à corporação. Sobre as falas aí do Renato Freitas, né? Vamos primeiro tentar entender, né, o contexto dessa fala. Eu aqui desconfio da qualificação do Renato Freitas para falar sobre esse assunto, porque ele é um deputado que tem conflitos com a lei. Ele mesmo já admitiu recentemente nas redes sociais que cometeu crimes. Ele disse, não sou eu que estou dizendo, ele disse nas redes sociais dele que ele cometeu vários crimes. Ele já foi preso, inclusive, por perturbação do sossego, né, fez lá uma confusão na capital do Paraná. Ele que já invadiu uma igreja, o que é crime também, artigo 208 do Código Penal, tem lá, entre outras coisas, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, prevê inclusive prisão e uma multa para quem faz isso. Então, ele é um deputado que tem conflitos com a lei. Por isso, talvez, tanto ódio à Polícia Militar. Se fala muito sobre discurso de ódio. A esquerda fala muito, os discursos de ódio. O que é essa fala de Renato Freitas, se não um discurso de ódio contra a Polícia Militar do Paraná? Uma generalização que não é inteligente. É claro que há problemas, esses problemas têm que ser enfrentados e resolvidos. Agora, você dizer que a polícia como um todo mata por matar, ou escolhe matar, isso não me parece adequado, ainda mais vindo de um representante da população. Então, aqui, para fechar mais uma vez, né, a minha solidariedade à Polícia Militar do Paraná, e falou ali coisas que não são nem passíveis de ser levadas em consideração. Ele fala ali, por exemplo, ao longo da fala dele, sobre os policiais armados do júri. Isso é competência e decisão do Tribunal de Justiça, deputado. Não é porque a polícia escolheu estar armada nos tribunais do júri. Ele fala ali também sobre os treinamentos da polícia, que policial só sabe obedecer ordem, né? Chama ali os policiais de burros. Né? Quem vê a fala completa vai entender isso. Que é lamentável. Né? Os policiais fizeram um concurso público, estudaram muito. Alguns, inclusive, não passam no primeiro concurso, tentam várias vezes, diante da dificuldade, né, que é se tornar policial. Depois passam por um treinamento extensivo. E trata-se ali, na fala do deputado, os policiais como se lixo fosse. Não é verdade. Está errado, deputado. Ele também chega a comparar, Pedroso, os policiais militares a generais de Hitler. Olha o absurdo. Olha o tamanho do absurdo. Então, uma pessoa que está desconectada da realidade, né? Lamentável uma fala dessa na tribuna da Assembleia do nosso Estado, mas que bom que alguns deputados ali já fizeram, né, o embate na hora, e é importante, inclusive, que mais para frente, inclusive, a própria categoria dos policiais militares se posicione também. Não dá para aceitar agressões como essa calados. Pedroso. Quando o Renato Freitas faz esse tipo de fala, ele presta um desserviço, tá, contra toda a população do Paraná. Ele presta um desserviço contra a corporação da Polícia Militar do Paraná, que é formada, Mark, em sua maioria, por gente honrada, gente séria, que prestou concurso, como você falou. Tá? Ele presta um desserviço também para a população que vai ser atendida
pela polícia? Pelo seguinte, porque quando ele fica criando, mais uma vez, aquele sentido de nós contra eles, colocando que a população está contra a polícia, ou que a polícia seletivamente está contra uma parcela da população, ele erra. E ele começa a incutir um tipo de ideologia que aí sim pode fragilizar a vida dessas pessoas que em algum momento podem questionar ou tentar agredir a polícia, caindo nesse papinho de que a polícia é o inimigo, e aí sim ser vítimas de algum tipo de problema. Agora eu quero retornar aqui ao problema de falta de lógica da fala dele. O exemplo que a gente trouxe aqui na Sonora, quando ele fala o seguinte: olha, ali você tem alguém que roubou um carro e tá fugindo e é alvejado pelas costas. Mark, você que dirige, os nossos ouvintes que estão aqui, né, nos carros, indo pro trabalho, outras pessoas que já dirigiram, eu quero saber se alguém consegue ver a cor de alguém, do indivíduo, num veículo em fuga, pelas costas. Eu quero saber que mágica que ele promove, ou que olhar de raio-x que tem a nossa PM. Eu não sei se eles instalaram algum tipo de visão binocular dos nossos policiais, que eles conseguem enxergar a cor do sujeito no carro fugindo. Tá no calor da emoção, ele identifica, não, aquele ali é preto, aquele ali é pardo, ele pega ali uma paleta de cores, e fala, não, nesse daqui eu não vou atirar porque esse daqui é loirinho. Pelo amor de Deus, carece de lógica interna o argumento dele, sem você pensar também na questão estrutural da sociedade. Tá, se ele está querendo discutir, ele não podia generalizar. A corporação, a PM do Paraná, tem mais de 17 mil homens e mulheres. Tá? Eu tenho um tio meu que nos escuta agora de Londrina, o tio Prado. Tem minha mãe que fez parte da Polícia Feminina do Paraná. Os dois, ele um homem negro, minha mãe uma mulher negra. E ele vai me dizer que essas pessoas eram estruturalmente racistas e quando em algum momento entraram em conflito, eles escolheram deliberadamente, porque é isso que ele diz aqui, deliberadamente ser mais agressivos com as pessoas. Nada disso. Ele tinha que, talvez, se ele se preocupa com essa população, talvez se preocupar em questões estruturais de verdade, que é combater a pobreza, que é levar políticas de segurança para algumas das comunidades, Mark, que hoje são vítimas, são reféns de muitos traficantes que ali mantêm essa população como se cativa fosse. Tá? Então é isso que ele precisaria pensar em políticas de educação que de fato libertasse, não nesse papinho aí que tenta desconsiderar a PM, porque eu quero só relembrar aqui, a PM salva vidas. Você tem relatos de salvamento de bebê ali em Paranaguá, estou lembrando só alguns casos, população de Apucarana que nos escutou no Cidade Alerta, o caso que a PM salvou uma menina de 7 anos que estava sendo abusada pelo namorado da avó. Então assim, são milhares de casos, não quero aqui ficar detalhando, eu estou aqui mais intenso porque eu estou revoltado, porque quando você atinge, você combate as pessoas sérias, honestas, que arriscam a vida delas em prol da nossa vida e muitas vezes o nosso patrimônio, Mark, a gente tem que defender sim e tem que desconstruir esse blá blá blá, essa tentativa de lacrar e de desconstruir muitas vezes aquilo que dá certo. Cabe aperfeiçoamento? Cabe, mas não pode colocar todo mundo no mesmo barco e não dá para querer caracterizar e construir narrativa.